Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. O tema da nossa mensagem de hoje é arrependimento. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Glória a Deus por isso. Louvo a Deus pela sua vida e fico muito alegre que os irmãos estão aqui. Não estão todos aqui, mas vamos orar por aqueles que não puderam comparecer hoje em nome de Jesus. E com certeza no próximo culto estaremos todos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando você achar 2 Crônicas capítulo 7, você coloque a sua fitinha aí e nós já vamos daqui a pouquinho para a leitura da palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele veio com uma missão de pregar a verdade. João Batista, ele veio antes do Senhor Jesus, Antes de o Senhor Jesus pregar o seu evangelho, João Batista veio na frente, e João Batista, ele pregava arrependimento. João Batista, ele veio para abrir o caminho para que Jesus desse continuidade ao seu ministério. O ministério do poder de Deus, que é o evangelho o qual nós pregamos todos os dias, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, temos que crer. E quando Jesus vem, ele dá continuidade àquilo que João ensinava, começou a ensinar. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa era a mensagem que João começou a pregar, e Jesus veio e ratificou a palavra a qual João começou a pregar o evangelho em nome de Jesus. Mas pastor, aqui nós estamos no Velho Testamento. Está tudo interligado. Daqui a pouco nós vamos no Novo também. Então, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. A palavra de Deus começa nos falando assim. Só para que você não diga que eu estou pegando um versículo isolado, eu vou te dar uma pequena introdução. Porque é que Deus fala nesse tom com o seu povo. Isso aqui foi para o povo de Israel, e essa palavra é para nós que somos povo de Deus. Então é para todo o povo de Deus, independente se foi lá ou se é hoje. Esta palavra, ela é atualizada em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui Deus ele estava respondendo a oração que Salomão fez a ele. Depois que Salomão termina de construir o templo, a casa de Deus, ele fez uma oração a Deus. E ali Deus ele responde a oração de Salomão dizendo o seguinte, no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Aqui, queridos, nós vamos desmembrar esse versículo em várias partes. Mas aqui eu quero antecipar o seguinte: Deus, ele fala e responde a oração do Salomão, e ele diz para Salomão: Salomão, todo o meu povo tem dias de alegrias, tem dias de vitórias, mas também tem dias de tristeza, tem dias de lutas. Mas se eles continuarem confiando em mim, e se voltarem para mim, mesmo que errem e caiam, se levante, peça perdão, se arrependam, eu perdoo, mando chuva sobre a terra. Quando ele diz que ele sara a terra, ele está dizendo que ele sara a terra, ele dá a providência, ele providencia como provedor daquilo que precisamos para nos manter fisicamente,
e espiritualmente no nome de Jesus. Esse versículo de 2 Crônicas 14 é uma passagem bíblica que oferece uma promessa de restauração para o povo de Deus, desde que este se humilhe. Veja só, aqui Deus começa dizendo que nós precisamos nos humilhar. Nós vamos entender o que significa humilhar diante de Deus. Se humilhe e ore e busque a face do Senhor. Foi isso que ele falou, humilhar e buscar a face. No momento que nós estamos passando por lutas, batalhas física ou espiritual, qual que é o primeiro passo que Deus manda o seu povo fazer? Se humilhar e orar. Não precisa ficar desesperado, preocupado, porque eu fui no médico, o médico deu um diagnóstico e desesperou e disse que não tem mais jeito. Nós não temos que confiar em homens. Nós fomos chamados para confiar somente em Deus, no nome do Senhor Jesus. Em mais ninguém. O próprio Jesus, ele disse que maldito é o homem que confia no homem. Então nós temos que confiar em Deus diante da adversidade, diante da situação, por mais impossível que seja diante dos olhos, dos nossos olhos, nós precisamos botar a nossa fé em ação, nos humilhar diante dele e apresentar as nossas causas em oração, e ele diz que ele ouve e ele responde no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E ele diz aqui, Deus, desde que este se humilhe e ore, busque a face de Deus e se converta dos seus maus caminhos. Ou seja, errou, vai lá diante de Deus, pede perdão, ele perdoa. Mas tem que pedir perdão com arrependimento. Foi para isso, desde o começo, que Jesus e João Batista ensinaram. Se nós observarmos bem os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vamos ver Jesus, ele falando em parábolas. Jesus, ele pregava muito pouco. Ele pregava pouquíssimo. Porque a missão dele não era pregar. A missão de Jesus era ensinar. Quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele está dizendo que para pregar o evangelho, nós temos que ir para ganhar almas. Mas precisamos não só pregar, nós temos que ensinar a todas as pessoas. Porque é através do ensinamento que as pessoas aprendem a palavra de Deus. E ninguém pode praticar algo se ela não aprende a fazer da coisa certa. E foi para isso que Jesus veio, para ensinar as pessoas e mostrar o caminho da verdade. Amém, queridos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui ele diz, esta parte define o público-alvo, a promessa, ou seja, aqueles que se identificam como povo de Deus. Então Deus, ele fala sempre com quem? Com o seu povo. E aí ele diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz, eu vou ouvir. Se vocês se humilhar e orar, se arrepender, eu vou ouvir a tua oração. É uma promessa que Deus fez lá atrás, e a promessa está sobre a minha vida e sobre a sua, querido. O Espírito Santo está dizendo, está mostrando para nós qual que é a fórmula de nós nos consertarmos com Deus quando nós falhamos, erramos. Todos nós erramos, irmãos.
Não existe nenhum perfeito na face da terra. Se você for procurar a igreja dos perfeitos, você não vai encontrar em nenhuma parte do mundo. Perfeito só existe um, chamado Jesus. Nós estamos sendo trabalhados, lapidados a cada dia para ser parecido com Ele. Mas falhamos, erramos, somos imperfeitos. Enquanto estivermos neste corpo carnal, nós vamos errar. Mas Deus está dizendo: eu já deixei o arrependimento para que você se volte para mim, se humilhe, se arrependa, peça perdão, eu te perdoo e eu continuo te tratando como filho e filha amada e amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, coisa linda. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, esta parte define o público-alvo da promessa. Ou seja, aqueles que se identificam como povo de Deus, se humilhar, é reconhecer a própria dependência de Deus e a própria insuficiência. Ou seja, quando a Bíblia fala de humildade, ela está dizendo que nós precisamos entender que nós, sem o Senhor Jesus, não temos suficiência nenhuma, não temos a capacidade nenhuma de fazer nada, se Ele não for o primeiro na nossa vida, no nome de Jesus. Isso é ser humilde, entender que nós somos incapazes de dar um passo sem o Senhor Jesus na nossa vida. Nada somos sem Ele, mas com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele disse que a cada dia Ele nos fortalece através do Espírito Santo, em nome do Senhor. E aí Ele diz aqui, e orar. Não foi isso que nós lemos? Se humilhar, orar. Orar é dirigir-se a Deus e busca de ajuda e orientação. Nós passamos, foi umas 7 dias de oração aqui na igreja, orando de todas as formas. Todos orávamos e cada um ora de uma forma diferente. E é isso que Deus está dizendo. Quando orar, se dirija a Deus e busque ajuda e orientação dele. Coloque Deus na frente. Quando você estiver programando, fazendo algo, ou seja, planejando, fazendo projetos, entenda, amados irmãos queridos, no Senhor Jesus, Jesus precisa estar à frente de tudo que vamos fazer. Quando Ele disse que sem Ele nada podemos, Ele está dizendo, sem mim, na direção do teu trabalho, da tua empresa, daquilo que você faz, você não pode nada. Mas se você me colocar diante de ti, diante dos teus caminhos, o inimigo ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque eu estou na frente para tirar as barreiras, derrubar as muralhas e te fazer mais que vencedor e vencedora no nome do Senhor Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Nós, por sermos falhos, às vezes tomamos decisões precipitadamente, não lembramos de orar, buscar a resposta de Deus, ou até oramos, mas já vamos e fazemos. Não, vamos tirar a ansiedade de campo e vamos buscar a face do Senhor, descansa nele, espera a resposta que ela vem e faça, e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Não deixe a ansiedade tomar o teu coração, porque o nosso coração, só quem pode tomar ele e habita nele é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. A ansiedade, ela não permite que nós venhamos progredir ou prosperar. A prosperidade, a ansiedade, ela é maligna na nossa vida. Ela não deixa você mostrar suas habilidades, ela não permite que você mostre quem você é naquilo que você faz, porque a ansiedade, ela atropela as coisas, e aí, quando se atropela e não faz no tempo certo, na direção de Deus,
não tem como dar certo, vai dar sempre errado. E aí vem o quê? As decepções, vem a angústia, a pessoa entra em depressão, aí muitos abandonam o caminho de Deus porque acham que Deus não ajudou ela, mas Deus está sempre pronto para nos ajudar. Ele está sempre pronto para estender a mão, para nos levantar. O problema nunca é de Deus, é sempre nosso. Então precisamos confiar, crer nele, tira a ansiedade, confia nele, ore a ele, espere a resposta dele, vá em frente, ele é contigo, no nome de Jesus. E aí ele diz aqui, ó, buscar a minha face. Tudo isso ele estava instruindo Salomão, quando o povo de Deus se deparasse com qualquer uma dessas situações, Deus aqui ele já estava fazendo a promessa. Aqui estão os passos para o meu povo, quando se depararem com alguma situação difícil, esses são os passos que vocês têm que dar. E aí ele diz, buscar a minha face. Desejar a presença de Deus e buscar intimidade com Ele. E se converter dos seus maus caminhos, arrepender-se genuinamente e abandonar as práticas pecaminosas. É isso que Deus quer do seu povo. Se arrepender, buscar a sua face e deixar aquilo que estava fazendo, que estava percebendo que não estava agradando o Senhor, Deus não estava aprovando aquela atitude que nós estávamos tomando, deixa de lado, busca Ele, e Ele diz, eu vou ouvir as tuas orações e vou sarar a tua terra no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em troca dessas ações, Deus promete. O que Ele promete? Dos céus ouvireis. Você já se humilhou, orou, clamou, deixou o mau caminho e Deus falou, agora eu vou te ouvir. Você foi obediente, fez aquilo que eu te mandei, que eu te ensinei, agora eu vou cumprir com a minha promessa. E a promessa de Deus, ela se cumpre, meus irmãos. Deus, Ele nunca promete para não cumprir. Só o que precisamos fazer é fazer a nossa parte. E Deus vai cumprir com a dele perfeitamente em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus ouvirá as orações e atenderá às necessidades do seu povo. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Depois que nós nos consertamos com Ele, Ele ouve, Ele responde, e Ele é o quê? O provedor de tudo que precisamos. Saúde espiritual, física, finança, sucesso nos negócios. Ele vai cuidar de tudo, meus irmãos. Não precisa vocês se matar, não. Ele vai cuidar, as coisas vai fluir, vai surpreender. Quando menos você esperar, Ele surpreende. Nossa, mas como foi? O importante não é questionar Deus. O importante é você confiar nele, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí ele diz aqui, ó, perdoarei os seus pecados. Deus perdoará as transgressões do povo, restaurando o relacionamento com Ele. Sararei a sua terra. Deus terá restauração e bênção sobre a terra, simbolizando prosperidade e bem-estar. Este é um convite à humanidade à oração e arrependimento, como promessa de restauração e bênção divinas para aqueles que se voltam para Deus. Então aqui Deus ele faz uma promessa, mas aqui ele detalha, para que eu possa responder à oração do meu povo. Você precisa fazer isso. E se nós cumprirmos com esses requisitos que Deus exige de nós, pode ter certeza, o inimigo não vai causar nenhum embaraço nos nossos caminhos. Aquilo que nós fizermos na direção de Deus, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Agora nós vamos lá no Novo Testamento. Lucas 15.
Daqui a pouco nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega o versículo primeiro para nós entender o versículo 7 em nome de Jesus. 15, versículo 1 ao 7. Chegavam-se a ele todos, falando de Jesus, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para fazer o quê? Ouvir. Todos se achegavam a ele para ouvir a sua palavra. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O 3. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aqui vem o versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja aqui o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo aqui no 7: digo-vos que assim haverá alegria nos céus. Veja por que é que Jesus deu a sua vida para resgatar as almas perdidas. E é através do arrependimento que os pecados que levam as pessoas à condenação é perdoado. É através do perdão e do arrependimento. Às vezes a pessoa, ela errou, ai meu Deus, me arrependo porque falei isso. O perdão, ele é acompanhado com o arrependimento. Se não tiver arrependimento de coração, não tem perdão de pecado. Por isso que que Jesus está dizendo que os céus festejam, os anjos nos céus festejam por uma alma que se arrepende. Quando uma alma se arrepende, há festas nos céus. Veja o valor que tem uma alma. Veja o valor para Deus, o quanto nós valemos para Ele que estamos aqui. Não tem preço, não tem como mensurar o valor para Deus que nós temos para Ele. O preço foi pago. Jesus, Ele pagou um preço altíssimo para nos tirar das trevas e nos transportar para a luz e do poder de Satanás a Deus. Por quê? Porque um dia nós ouvimos falar de Jesus. Cremos na sua palavra. Cremos que a palavra, o evangelho de Cristo é a verdade. Cremos que Ele morreu no nosso lugar. Deu a vida por nós. Pagou um preço altíssimo. Levou com Ele as nossas doenças, nossas dores e enfermidades. E pelas suas feridas nós já fomos curados, sarados, libertos. Então Ele já fez tudo pela igreja dEle. Já fez tudo por nós. Ele está dizendo que a alegria no céu por uma alma. E por 2, por 3, por 4, por 5. Então, o que é que o Espírito diz para nós nesta noite? Que nós precisamos amar. Assim como Deus nos amou, a ponto de entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Nós precisamos amar a cada uma dessas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Elas precisam ouvir a verdade, para que elas entendam que Deus tem um plano de salvação para elas.
mas elas ainda não conhecem, e vão ter o conhecimento através do ensinamento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando elas tiverem esse entendimento, elas vão se arrepender, Deus vai perdoar, e ela vai se tornar o quê? Uma cidadã e um cidadão do reino dos céus, em nome de Jesus. Ela vai entender que a vida que ela leva separada do Senhor Jesus é uma vida de trevas. Ela não sabe para onde vai, mas quando ela tiver esse entendimento e decidir escolher o caminho que ela quer tomar, se arrepende, Deus perdoa e ela está salva, mas precisa continuar na obediência e cada dia buscando mais o entendimento da palavra de Deus em nome de Jesus. E não podemos nos acomodar. Amém, irmãos? Nós não podemos nos acomodar. Temos que orar constantemente, ler a Bíblia constantemente e nos consagrar em nome de Jesus. E para encerrar, Atos capítulo 2. Só ir mais um pouquinho à frente, você está em Atos e nós vamos. Em Atos, depois nós vamos orar. Em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E o 39. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 37 diz assim, ó: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Pedro aqui estava pregando. E aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, para serem salvos? Foi essa a pergunta que eles fizeram para Pedro. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos... Primeiro veio o que mesmo, os irmãos? O arrependimento. Depois vem o que? O perdão. Entendeu, amado? Esse é o processo de salvação para todas as almas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. E ele diz aqui, ó, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui ele já cita a promessa do batismo com o Espírito Santo. E aí vem o 39, porque a promessa, olha lá, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos quanto e a todos que estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esta promessa de batismo com o Espírito Santo é para todos que entregam a sua vida para Jesus. Se não foi batizado com o Espírito Santo, busque, porque esta promessa diz respeito a todos que entregam sua vida para Cristo, a todos que se convertem e seguem os caminhos de Jesus. Esta promessa é para todos que nascem de novo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo é necessário, pastor? Sim, é necessário. Quando nós somos revestidos do poder de Deus, nós temos a capacidade de testemunhar de Cristo. Com a espada no pescoço, você não nega ao Senhor Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo. Se você olhar nos evangelhos aí, tem um personagem chamado Estevão. Foi aquele primeiro que foi o mártir, que foi apedrejado. Os irmãos conhecem esta passagem. Ali o Estevão, cheio do Espírito Santo, aqueles homens cruéis apedrejando ele. Mas que mal Estevão fez? Ele pregava Jesus, pregava o Evangelho, pregava a verdade. Mas aquelas pessoas que não querem se converter se revoltaram contra ele. E ali, quando ele estava sendo apedrejado, ele diz: olha, antes ele diz: Pai, perdoe a eles porque não sabem o que estão fazendo. Que amor é esse? Ali a Bíblia diz que o Estevão, ele levanta os seus olhos aos céus e vê os céus abertos e os anjos do céu subindo e descendo. E aí ele vê o Senhor Jesus. Ali ele vê o Senhor Jesus de pé. O que é que o Senhor Jesus estava fazendo ali, irmãos? O Senhor Jesus estava de pé para receber o Estevão, dar boas-vindas para ele.
Ali ele estava morrendo, mas o seu espírito já estava subindo. E ali ele vê o Senhor Jesus de pé para receber Estevão. Pela sua fidelidade, deu a sua vida, mas ele não negou o Senhor Jesus. E nós temos que fazer igualzinho Estevão. Não podemos jamais, nunca negar aquele que deu a vida por cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Feche a sua Bíblia.